A graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Eu sou o pastor Elias Silva, pastor da Igreja Batista Betel, noiva do Cordeiro, em Ibirité, membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e eu estou aqui para trazer uma palavra ao seu coração nesse tempo e nesse momento. E também te convidar para participar conosco das reuniões toda última terça-feira de cada mês, 8h30 da manhã. Reuniões que traz consigo conhecimento, unção e avivamento. E eu tenho, nesse momento, uma palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra de Deus para modificar e para encher a sua vida de amor, de graça, de paz e principalmente de coragem. Eu gostaria de meditar com você nesse momento um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 em diante. Ele fala sobre a história do chamado de Filipe, onde Jesus ele vem e chama Filipe. E Jesus chamando Filipe, Filipe o segue de imediato. E a partir daí, Filipe encontra o seu amigo Natanael. E Filipe, então, muito cheio, muito feliz pelo que recebeu, pelo chamado que recebeu, ele entende que aquele chamado era um chamado espetacular. E eu quero, nesse tempo, falar com você, você que nos ouve e nos assiste. Todo chamado é espetacular. Por quê? As coisas que Deus faz não são comuns. As coisas que Deus faz não são normais. Deus trabalha, Deus move, Deus movimenta em todo o tempo e o nosso coração tem que estar pronto para isso. E toda vez que a gente recebe da parte de Deus algo sobrenatural, nós precisamos compartilhar. E foi isso que Filipe fez. Ele entendeu que precisava compartilhar com seu amigo Natanael. E ele então chega para Natanael e diz: olha, eu achei aquele o qual os profetas falaram, o qual as profecias indicaram. Ele é o Messias. E de repente Natanael, olhando, percebendo, fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como assim? Vem alguma coisa que presta de Nazaré? De repente, Filipe olha e fala: vem e vê. Eu quero, nesse tempo, trabalhar com você sobre a possibilidade que Deus nos dá. O nosso chamado começou em um tempo, começou em um momento de muitos desafios. Você, em algum momento que foi chamado por Deus, ou que encontrou a Jesus, ou que aceitou a Jesus como seu Salvador, você recebeu ali uma nova experiência de vida, mas também foi experimentado numa nova experiência de vida. E essas experiências te trouxeram no decorrer da caminhada muitas situações adversas e muitas situações que você no momento não compreendeu. E a partir dali você foi tendo uma maturidade espiritual, tendo um crescimento espiritual e coisas que aconteceram ontem você foi entender hoje. Você precisa contagiar aqueles que estão à sua volta. Você precisa influenciar aqueles que estão à sua volta. Na nossa vida tem dois grupos de pessoas: os que influenciam e os que são influenciados. Eu te pergunto, em qual grupo você está? Por quê? Você tem a opção de escolher. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você atende ao chamado de Deus e leva esse Deus, leva essa chama do Espírito Santo com você, aonde quer que você for, aonde quer que você pisar, e entra numa atmosfera tremenda de compartilhar e de envolver aqueles que estão à volta, ou você vai ser só mais um no meio da multidão. Isso foi Filipe. Filipe entendeu e falou: eu vou contagiar, eu vou chamar Natanael. E assim o fez. É interessante que a gente ouve de muitos líderes, muitos pastores que estão desanimados, que às vezes estão passando por alguma tribulação, alguma luta, que pensam em desistir, achando que acabou o seu chamado, acabou o seu tempo. E aí, naquilo ali, eles não conseguem entender que o chamado é espetacular. Quando o chamado é espetacular, querido, quer dizer que não depende de mim. Só Deus pode fazer algo acima do normal e do natural. Isso, numa linguagem popular, se chama espetacular de Deus. Quando um time de futebol faz um gol numa final, é um gol espetacular. Quando alguém ganha um grande prêmio em um sorteio, é algo espetacular. Quando um casal que está aguardando tanto tempo a vinda de um filho, é espetacular. Quando estamos aguardando uma boa notícia, aguardando o resultado do vestibular, ou o resultado de alguma vitória, ou de um resultado de exame de um diagnóstico de exame que a gente esperava que fosse contrário à situação negativa, situação de derrota, e vem a vitória, é espetacular. E assim também é o ministério pastoral, é o ministério missionário, é o ministério profético, é o ministério de um mestre, de um doutor, é o ministério daqueles que são chamados para a obra de Deus. Pastores, líderes, eu quero te dizer nesse momento, não desanime, tenha um chamado espetacular.
Quando Natanael recebe aquela palavra e diz, pode vir alguma coisa de boa de Nazaré, por quê? Porque ali havia uma discriminação, ali havia um preconceito, ali havia uma situação muito pesada sobre Nazaré. Mas Filipe responde de pronto, vem e vê. Queridos, alguém me perguntou um dia, na cidade onde pastoreio, na igreja onde pastoreio, aonde era um quartel-general do tráfico quando ali assumi, aonde ali só tinha bandidos, drogas e armas. Alguém disse para mim, em uma reunião, lá aquele lugar é muito ruim, aquele lugar é terrível, aquele lugar tem homens que matam. E Deus me deu uma palavra no meu espírito, uma palavra espetacular, dizendo, não existe lugar ruim, existe obreiro ruim. Guarda isso no seu coração. Se você tem um chamado espetacular de Deus, não existe lugar ruim. Aonde você for e pisar a planta dos seus pés, a situação será transformada. E hoje nós vivemos a transformação de Deus tremenda ali em Washington Pires, em Ibirité. Por quê? Porque Deus realizou e realiza o espetacular dele a cada dia mais. Pastor, mas o que é o espetacular de Deus? O milagre, o sobrenatural. O momento é de viver o sobrenatural de Deus. Talvez você está vivendo o natural de Deus. Talvez você tenha andado no natural de Deus e se esqueceu de ativar o sobrenatural de Deus. E quando eu tenho o sobrenatural de Deus na minha vida, eu tenho o quê? O espetacular de Deus. Eu tenho a Gagal de Deus. Eu tenho a Shekinah, o poder de Deus manifesto na minha vida. Então guarde isso. De repente, quando Natanael recebe aquilo no espírito dele, e ele olha aquela situação, Jesus chega até ele e tece um elogio a ele, dizendo que nele havia sinceridade. Querido, eu tenho para mim que Natanael foi um dos grandes discípulos anônimos usados naquele tempo. Por quê? Porque Jesus disse, este homem é sincero, neste homem há verdade, neste homem há sinceridade. Por quê? Porque Jesus não queria bajulação. Ministério não é bajulação. Ministério não é entretenimento. Ministério não é diversão de momento. O evangelho é, eu sei, romantismo, mas o evangelho também tem ação. O evangelho tem muitas situações, até mesmo, que fala de terror. Sim, o evangelho fala. Nós temos um Deus que, quando os inimigos desafiavam o seu povo, ele enviou um anjo, e um anjo só destruiu 185 mil inimigos. Olha só, para você ver. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça e de juízo. Olha, entenda, você pode estar passando por ameaças, vivendo situações adversas de medo, dor, perdas, assolações, um ministério inseguro, um ministério de desânimo, pessoas estão abandonando você, pessoas estão deixando você, e as pessoas hoje nos deixam, não é mesmo? Dizendo o seguinte, Deus me falou. Eles chegam e falam assim, ó, Deus me falou que eu vou sair dessa igreja. Deus me falou que o meu tempo aqui terminou. Deus me falou que o ciclo fechou. E dá em nós um sintoma de impotência, algo muito ruim nos acontece. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de viver o espetacular de Deus. Quando vivemos o espetacular de Deus, queridos, nós sabemos que isso é só um momento, é só uma fase. Por quê? Porque é Deus que coloca pessoas na igreja. Não sou eu, pastor, não é você, pastor, não é você, missionária. O nosso papel é evangelizar e pregar a palavra. É falar do amor de Deus. Permanecer na igreja ou não, é com cada um. Nós não precisamos, de forma alguma, degladiar com ninguém, não precisa falar com ninguém, ou tentar insistir com ninguém. Deixa ir. Pastor, eu sei que dói, mas deixa ir. Por quê? Porque Deus está preparando um novo tempo do espetacular dele para a sua vida. Deus está preparando um tempo do vem e ver para a sua vida. Deus está preparando um tempo da resposta de Filipe. Filipe não questionou, Filipe não brigou, Filipe não entrou em contenda com Natanael. Filipe só disse, olha, vem ver. Eu sei o que eu estou falando. Eu experimentei. Quando você experimenta, ninguém pode argumentar. Você tem que saber quem é Deus na sua vida. Você precisa entender que Deus é suficiente para transformar a sua igreja, transformar a sua vida, a sua família, a sua região. Deus é suficiente para transformar a história. Deus é suficiente para tirar você da síndrome de Asaf, onde às vezes você pensa que Deus é bom para com todo mundo, mas só não lembra de você. Deus lembra de você. Asaf entendeu isso quando Asaf viu o espetacular de Deus e viu que Deus é bom em todo o tempo. Por quê? Deus mostrou o fim do ímpio e o fim do justo para Asaf. Você talvez pode estar vivendo a síndrome de Sansão, entendendo que tudo está dando certo, Deus está aprovando. Nem tudo que dá certo, Deus está aprovando, entenda isso. Existem princípios que não podem ser quebrados. Às vezes você tem confundido protocolo com princípios. Não confunda isso. Protocolo se quebra, princípio não. Guarda isso no seu coração. O que Natanael estava questionando era o seguinte, eu preciso ter certeza. Eu tenho uma dúvida no meu coração. E eu preciso ter certeza. E é um direito dele, é um direito seu ter certeza no seu ministério, na sua vida, das coisas que Deus está te falando, por que não? Deus te dá esse direito, Deus me dá esse direito. Então guarda isso no seu coração. Por quê? O vem e ver de Deus está sobre nossa vida. O vem e ver de Deus está sobre nossa casa, nossa família.
E eu quero nesse momento abençoar a sua vida. Eu quero profetizar o vem e ver de Deus, o espetacular de Deus em todas as áreas da sua vida, o exagero de Deus sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Não se dobre diante da adversidade. Não se dobre diante de um momento ruim, porque vai passar, vai mudar. Ah, estão me ameaçando. Deus é capaz de tirar essa situação de medo, de terror. Pastor, eu estou passando por uma crise de depressão, algum transtorno, alguma situação. É momentâneo, vai passar. Calma, respira fundo, busca a Deus, fecha a porta do seu quarto e ora. Clama ao Senhor e prepara para ver o vem e ver. Prepara para ver o vem e ver. O vem e ver tem nome, é Jesus. O vem e ver tem nome, é Cristo. Guarda isso no seu coração. E nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu ministério. Eu quero pedir a você para elevar o seu espírito a Deus, que eu vou orar por você agora. Senhor, nesse momento, eu apresento diante do Senhor esta vida, este líder, esta líder, este pastor, este obreiro, este missionário, essa igreja do Senhor representada aqui. Peço ao Senhor também, ó Deus, por essa família, por esse coração contrito, esse coração abatido. E peço ao Senhor, ó Deus, que leva o espetacular do Senhor para eles. Leva, Senhor, o vem e ver do Senhor para eles. E que ele possa ser renovado por essa palavra. E encontrar com o Senhor a cada dia mais. Eu o abençoo. Revogo qualquer maldição, qualquer palavra de peso. E ministro a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, em o nome de Cristo Jesus. Quero agradecer a todos, que Deus abençoe sua vida e te guarde. Muito obrigado. E permaneça aí, fique por aí, porque no próximo bloco teremos uma palavra abençoada com a pastora Daniela Linhares. Neemias, resumindo, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, rei Ciro. E Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém, levado o povo cativo. Já se passado 70 anos. Zorobabel havia voltado, reconstruído o templo, mas os muros eles estavam derrubados. Não tinham mais os portões e o portão central. E quando uma casa, ela não tem um muro, ela não tem proteção. Quando ela não tem uma porta, também não tem proteção. As pessoas podem entrar e sair sem controle, sem precisar se apresentar. Eu hoje já disse aqui, dificilmente eu vejo uma casa em Belo Horizonte que não tem muros. Podemos ver em condomínios fechados, mesmo assim a gente olha com um pouco de desconfiança, né? Eu conheço pessoas que moram muitos anos nos Estados Unidos, lá eles não têm o costume de ter muros, e a gente tem essa preocupação tão enraizada que vários desses amigos e amigas minhas, eles trancam as portas, mesmo não tendo um índice tão alto de assalto, mas eles ficam com aquele medo, com aquela preocupação. E assim era o povo de Israel. Eles estavam sem muros. Eles estavam sem proteção. E com isso, sem um alinhamento. Sem provisão, sem expectativas. Porque aquilo que está aberto, qualquer um pode entrar, qualquer um pode pegar. Imagina você deixar a sua casa com a porta aberta. Você simplesmente está entregando tudo. Isso mostra que você não tem medo, que você não tem apego, que você não tem sonhos. Qualquer um pode entrar, levar, pegar, fazer acontecer. E com isso, o povo foi ficando cada vez mais desanimado. Já tinha acontecido um regresso. Judeus já tinham voltado. O templo já tinha sido restabelecido. Mas porque não tinha portões, não tinham muros, eles continuavam fragilizados e à mercê dos seus inimigos. Então, quando Neemias ele escuta isso, ele é movido por uma grande angústia, por uma grande tristeza. Não precisava dele se preocupar com isso. Ele estava em outro tempo, outra estação. Ele estava diretamente na casa do rei, servindo o rei, era o copeiro, era o homem de confiança. Mas aquilo mexeu com ele com uma força tão grande que ele não pôde negar que aquilo era um chamado. Ele não pôde negar que aquilo era uma convocação da parte do Pai e que ele poderia fazer algo.
Quando nós temos essa comoção, quando existe algo que mexe muito com os nossos sentimentos, você pode saber, é algo que o Senhor tem te mostrado, que o Senhor tem despertado essa angústia, essa revolta no seu coração, justamente para que você venha se levantar contra isso. Eu tenho uma fragilidade muito grande para ver notícias ruins relacionadas à criança. Eu não tenho estabilidade. Aconteceu algo com uma criança, eu fico muito mal. Não tenho estabilidade também para ver notícias ruins com pessoas da melhor idade. Você quer me deixar assim, desconcertada, eu chegar, por exemplo, num restaurante para poder comer, tarde da noite, e um senhor vir me servir, um senhor que deveria estar na sua melhor fase, 11, 12 horas da noite, tendo que estar ali trabalhando, tendo que estar ali se esforçando. Não que não seja válido o trabalho, todo trabalho é válido, mas o meu coração, ele se comove. Tudo que envolve criança e pessoas idosas me deixa extremamente mexida. Então, uma das minhas causas principais é o quê? É lutar contra abusadores de criança. Uma das minhas lutas principais é o quê? É estabelecer projetos onde a gente possa levar educação para as crianças, entretenimento saudável, sem apologia, né, a coisas que a gente não aceita, não precisa nem citar. Por quê? Porque eu fui movida, eu fui confrontada por algo que me incomoda e por isso eu busquei mudar. Com relação à melhoridade, ainda não consegui. O que eu posso fazer, eu faço. Mas o que eu posso, aí vocês podem ter certeza absoluta que eu dou o máximo. E vendo Neemias, eu imagino que ele realmente passou a ser tomado por uma tristeza, por uma angústia descomunal. Que se ele não fizesse algo, realmente poderia levá-lo até a morte. Quando a gente não está saudável com relação aos sentimentos, com relação ao nosso coração, isso adoece o nosso corpo. Por isso que rejeitar um chamado de Deus é algo muito sério. Rejeitar um chamado de Deus é uma responsabilidade muito grande. Você tem que virar e falar, olha, eu vou assumir todas as consequências. A gente vê Jonas. Jonas quis fugir. Jonas praticamente morreu. Ele foi engolido por um peixe. Eu sou uma pessoa, né, que não gosta de ambiente fechado, escuro. Eu teria morrido. Então, para mim, ele morreu naquele lugar. E pela misericórdia de Deus, Deus dando uma segunda chance para ele, ele foi expelido da barriga daquele animal e quase que ele morre porque ele não obedeceu o chamado de Deus. Eu me lembro quando eu era nova, várias pessoas de oração chegavam para mim e falavam, olha, não abra mão do chamado de Deus na sua vida. Porque senão você vai sentir no seu corpo. Você vai sentir na sua pele, na sua saúde. Então aquilo me enchia de temor. Não é medo não, gente. É temor. De senso de responsabilidade. É porque realmente o Senhor, Ele está nos direcionando para isso. Neemias, volta a dizer, ele não tinha nada a ver com aquele ambiente. Ele teve os pais que foram levados cativos, mas diretamente ele não tinha. Então, para começar, quando você sentir um incômodo com algo que realmente você não consegue superar, é algo que te indigna, é algo que te leva a uma tristeza, saiba que Deus quer te usar para mudar essa situação. Então, eu tenho certeza que todos aqui temos uma dor que Deus colocou, que Deus permitiu para que a gente venha ser um instrumento de transformação. Amém?
Ministério não é só estar aqui em cima, só aparecer, só cantar, não. Ministério é ser um agente de Deus onde você está. E saibam que às vezes é muito mais fácil estar aí do que estar aqui. E aquela tristeza foi tomando conta daquele homem. Aquele homem foi lá, orou ao Senhor. Ele tinha uma proximidade muito grande com Ciro. Ciro vai, pergunta o que ele tinha. Ele viu aquilo como resposta de Deus. Ele aproveitou o momento e falou: olha, eu estou triste porque os meus antepassados estão tristes, porque a minha cidade, a cidade dos meus antepassados está destruída. E aí o rei pergunta o que ele quer. Ele fala: eu quero reconstruir. O rei pergunta: quanto tempo você precisa? Ele falou assim: não sei, mas eu preciso ir até lá, talvez uns 3, 4 meses. Então o rei disse que ele poderia ir. Ele disse, e ele vira para o rei e fala: olha, eu preciso de uma guarda. E eu preciso de uma carta para que o chefe das madeiras, ele me forneça tudo aquilo que eu preciso. O rei vai lá e dá para ele. Ele vai com a comitiva e chega até Jerusalém para poder reerguer os muros. Na hora que ele começa a fazer aquele ajuntamento, aí vem o que? Vem aqueles opositores. Presta atenção onde eu quero chegar. Vão contra ele, vêm com ameaças, vêm com o exército, vêm com calúnia. Vamos lá. Primeira ameaça de vir contra ele com outro exército. Com a calúnia, falar que ele estava se decretando rei e que ele estava levantando sacerdotes para poder consagrar ele a rei. Já começa tendo várias oposições. Você vai sempre ter um opositor na sua vida. A coisa estava largada, a coisa estava abandonada. Bastou ele falar: eu vou assumir esse projeto, eu vou reconstruir, eu vou pegar aquilo que está quebrado e vou consertar. Sempre vão ter pessoas que não estavam olhando para aquilo, que não estavam pensando naquilo, e vão se levantar e falar assim: agora eu quero. Sempre, sempre, todas as vezes que você se levantar para mudar algo que está gerando essa revolta, esse incômodo no seu coração, os seus opositores vão se levantar contra ti, contra você. Não tem como fugir. Não tem como fugir. É uma coisa assim que não é só espiritual, é do ego, é do ser humano, sabe? Eu não quero que aquilo ali fique como novo. Eu não quero que aquilo seja consertado, porque não fui eu que fiz, porque eu não tenho vontade, eu não tenho interesse em fazer. Mas é o momento, aquilo que Deus colocou no seu coração, que você tem que fazer. Eu tive opositores na minha vida inteira. Ainda tenho alguns. Várias pessoas ainda questionam o fato de eu estar no ministério, o fato de eu estar aqui. Questionam uma série de coisas. Isso são o quê? São os meus opositores. Aí eu vou parar para poder justificar? Não, falei com vocês semana passada. Eu vou seguir dando continuidade à minha missão. Então, Neemias, o que ele fez? Eu tenho um objetivo. Eu não vou parar por conta dos meus opositores. Meus opositores vão armar contra mim, mas eu tenho uma grande obra. Guarde isso. Ele foi chamado várias vezes para que ele fosse se encontrar com seus opositores. Ele disse: eu não posso parar o que estou fazendo, porque eu tenho uma grande obra. Eu tenho certeza que Deus está me levantando como profeta nessa noite, porque você tem uma grande obra e tem algo, coisas e pessoas que estão tentando te dispersar. Não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de ter medo. Eu sei que dá medo. Eu estou com medo de um monte de coisa. A Lúcia sabe disso, mas eu não vou parar, eu não vou retroceder. Eu posso chorar,
Mas eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu vou continuar, porque mais fiel e poderoso é aquele que me chamou, é aquele que te chamou, é aquele que vai adiante de nós.